Sejam bem-vindos de volta e hoje vamos para algo completamente diferente. Sairemos do reino da ação games como nos episódios anteriores e vamos até o outro lado da rua para mostrar uma edição da sua competidora direta, a Super Game Power. Está no ar mais um episódio de História Revista. Além da mudança da publicação, também aconteceu um ligeiro salto no tempo hoje. A minha coleção de revista cobre tudo sobre os anos 1990 e a primeira década desse terceiro milênio. E a cada episódio as revistas são escolhidas ao acaso, a princípio sempre é uma surpresa para mim também. Para falarmos direito da Super Game Power aqui, precisamos fazer umas considerações que serão colocadas neste que será o nosso primeiro episódio duplo. Então vamos em frente com a edição 22 da Super Game Power, janeiro de 1996. Primeiramente, vale colocar que nessa época eles tinham já os seus próprios ilustradores que faziam a arte da revista toda. Desenhos que eram animais e tinham um leve cheiro de Rob Liefeld nas proporções bizonhas. É só ver aqui como ficou o corpo dos redatores. Do pouco que consigo lembrar, teve um cara até que foi contratado depois que ele mandou por vários meses seguidos os desenhos e eles foram publicados na seção que a revista mostrava a arte dos leitores. E vamos combinar que a sessão com os desenhos dos leitores era mesmo um show à parte. Eles diziam que era para mandar os envelopes desenhados e todo mês tinha uma coisa animal, uma melhor que a outra. Mas infelizmente só 2 páginas da revista que eram reservadas para isso. O que é mesmo uma pena, os caras faziam desenhos muito bons e com certeza chegavam muito mais do que esses 10 desenhos que mostravam de cada vez. Muita coisa ficava de fora injustamente. Nessa época, a bagunça das sessões já era bem menor e tudo já era muito bem definido. Aqui nós temos notícias internacionais e vimos pela primeira vez algumas imagens dos jogos do Nintendo 64, que na época ainda era o Ultra 64. Nos previews tem grandes nomes como o primeiro Resident Evil, FIFA 96 que dava os seus primeiros passos no 3D e Foes of Ali. De novo um jogo de boxe, mas esse aqui foi especial porque foi o começo dessa série que nós conhecemos hoje como Fight Night, da Electronic Arts. Notem que falei que essa é a seção de previews, lançamentos futuros, e com a exceção dos jogos do Nintendo 64, todos os outros apresentados aqui diziam que já estavam disponíveis. Isso era uma constante nessa revista. Dá pra dizer que era uma pisada de bola. Vários e vários jogos eles mostravam como vai sair, mas já tinha saído. Começando aqui temos o Virtua Fighter 2 no Saturno, a conversão mais perfeita de todos os tempos. Pelo menos até o momento. 2 páginas foram reservadas para o jogo, mas a quantidade de informação era bem pouca, especialmente nisso aqui que eles colocaram essas fotos que não dizem nada de útil. Seria muito mais válido se tivesse colocado o dobro de imagens para mostrar mais do jogo mesmo. O texto não falou quase nada. Esse era o diferencial das revistas americanas. Eles não tinham medo de encher as páginas de foto. Quando tinha um jogo como o Street Fighter, eles faziam questão de mostrar todos os movimentos de cada jogador. Soco fraco, soco médio, soco forte. Era o serviço completo mesmo. O PlayStation 1 faz a sua aparição com o Doom Special Edition, uma mistura do que era o melhor dos 2 primeiros jogos do PC, uma versão absurdamente bem feita. Os gráficos eram o único problema porque acontecia aquele famoso problema de estouro de pixels, mas isso é o de menos. O maior destaque desse jogo fica para um modo de 2 jogadores via o cabo Link que poucos tiveram. Precisava de 2 videogames, 2 CDs, 2 TVs, mas devia valer a pena. Super Mario RPG, um grande clássico da parceria Nintendo Square que viria a acabar um pouco tempo depois. Novamente, 2 páginas para passar pouca informação, mas pelo menos encheram de imagens. Em uma edição futura fizeram um detonado onde aí sim falaram do jogo com tudo que se tem direito. O Super Nintendo teve aqui os lançamentos de Final Fight 3 e Rockman X3. Reviews curtinhos que são fruto de uma parceria já antiga dessa revista com a revista Game Pro americana.
Eles davam exclusividade para publicar suas matérias no Brasil e sempre tinha alguma notícia ou um review que chegava com muita antecedência em relação às outras publicações, como o próprio Mega Man X3, que está com o nome japonês aqui, o Rockman. E aqui chegamos às Férias Frustradas do Pica-Pau, o jogo produzido pela Tectoy aqui no Brasil. Sabemos que os personagens de sua turma são muito queridos por aqui e isso levou a ser o escolhido para o primeiro lançamento 100% nacional do Mega Drive e Master System. O jogo tem lá seus problemas. Essa versão do Mega Drive tem muito cara de jogo de Master System, mas para uma primeira obra todos se saíram muito bem e levaram muito tempo até aparecerem com outro lançamento 100% produzido aqui, que nem esse. E aqui talvez o maior lançamento dessa edição, Marvel Super Heroes da Capcom. A matéria foi muito burocrática, só 2 páginas, só com os golpes e as informações básicas. Nessa época, ninguém fazia a menor ideia do sucesso que esse jogo ainda ia fazer por causa da sua jogabilidade, que é tão simples e maleável, e para não chegar muito longe no assunto, tivemos os combos infinitos, que fizeram a cabeça do pessoal e foram fruto de muita disputa aí nos fliperamas por aí. Quem falou muito disso foi a revista Gamers, que publicou muitas vezes listas e listas de combos, mas quanto menos se falar dessa revista, melhor. Eles foram tudo que tinha de pior dentro do ramo. Eles tinham a cara de pau de publicar: esse é o combo mais difícil de todo o jogo. Então treine, 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 até que os comandos saiam por puro instinto. Isso só pode ser putaria com a nossa cara. E além do mais, sabemos que essa história de publicar lista de várias e várias páginas de coisas de um jogo só é papo furado, é encher linguiça. Aqui chegamos à sessão golpe final, onde a lista completa de golpes de um jogo era mostrada. Todo mês tinha um jogo de luta, sempre o lançamento da vez, e aqui tivemos Samurai Shodown 3, todos os jogadores nas versões Slash Burst, a boa e a má, como falavam. Essa revista aqui sempre tomava umas decisões esquisitas, e aqui podemos ver uma que era recorrente. Nesse tempo, os jogos começaram a explorar de forma pesada uns visuais bem epiléticos, cores, luzes estourando na tela o tempo todo, e esse aqui foi um deles. Quando se fazia um golpe especial, a tela ficava toda vermelha e azul e todas as fotos são justamente com a tela assim. Os cenários não aparecem e mal dá pra entender quem é o jogador que está batendo e quem é o que está apanhando. Tudo em nome do estilo. Depois vem a seção Esporte Total, que é reservada para falar de todos os jogos de esporte de uma vez só e economizar o espaço ao falar do mesmo jogo que foi lançado em mais de um sistema, como vemos aqui o Madden 96 do Super Nintendo e Mega Drive. Em vez de mostrar o mesmo jogo 2 vezes, uma na seção de cada videogame, eles fizeram aqui de uma vez só os 2 jogos. Os grandes lançamentos da vez foram Superstar Soccer Deluxe, aqui na versão japonesa que se chamava Fighting Eleven, e Hyper Formation Soccer, a continuação daquele do Super Nintendo, que fez muito sucesso também. O jogo entrou na era 3D, mas perdeu sentido. O seu grande diferencial, afinal de contas, era aquela visão vertical e a jogabilidade voltada para isso. Aqui já podia escolher o ângulo da câmera livremente e acabou perdendo todo o sentido do jogo, infelizmente. Era uma grande série que não merecia ter esse final. A seção de computadores também era bem definida, como podemos ver aqui, e trazia notícias primeiro e depois os jogos. Um deles será falado no futuro é o MegaNet aqui, que colocou a internet no Mega Drive. Um dos lançamentos foi o primeiro de todos da série Need for Speed, ainda chamado The Need for Speed, que tinha sido lançado há pouco tempo no 3DO e agora chegava aos PCs. Mais adiante, todos os outros sistemas tiveram a sua versão, como o Saturn e o PlayStation 1, que também tiveram esse jogo. E o resto é história, já sabemos até onde a série chegou. No final da revista tem algo que hoje em dia nunca seria feito pelo menos desse jeito. É a seção Final Stage, onde conta o final de um jogo. Aqui temos um dos finais do Chrono Trigger, que sabemos, ele tem lá por volta de 10 finais diferentes a versão do Super Nintendo, mas é uma tremenda sacanagem fazer isso de qualquer forma. Acabamos com essa edição da Super Game Power, mas é só a parte 1 deste episódio. Fiquem sintonizados para a parte 2 que chegará logo em seguida. Obrigados a todos por sintonizarem e fiquem ligados.